que Ele cresça e eu diminua. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Que Ele cresça e eu diminua. Você simplesmente tem que fazer a sua função. Ele te escolheu, Ele te nomeou para algo. É 1000 graus. Todo dia é um novo dia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, de verdade, não sabe, é legal. Meu Deus, o que esses jovens fizeram hoje aqui nesse lugar foi tremendo. Bendito é o teu nome, Jesus. Eu aqui todo temoroso, conversando com eles, falando para eles que Deus tem um propósito, que Deus tem um chamado, e Deus confirmando, irmãos, Deus confirmando, a irmã cantando, trazendo uma palavra. O Gui, meu Deus do céu, foi usado poderosamente aqui nesse altar. Glória a Deus. O Samuel cantando, tá até fazendo Samuel errar aqui a letra. Mano, eu sou livre, eu já falei pra eles, não esquenta comigo não, eu erro até lendo a letra, eu erro a música. Mas Deus vai dando graça, estou aprendendo com esses jovens, está sendo muito bom, né? Esse começo de ano, com esse culto, com esses jovens aí, num propósito só, né? Eu creio que Deus tem mais para a vida de vocês, amém? Glória a Deus. Eu quero aqui compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração ao longo da semana. Está no Evangelho segundo escreveu João. Você que trouxe o exemplar da palavra de Deus, abra em João capítulo 15, versículo 16. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 16. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela vai dizendo assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Esse texto ao qual o Senhor colocou no meu coração, e ao longo da semana eu fui meditando, pensando. Eu levei a minha Bíblia para o serviço, ali no meu carro, na hora do almoço, eu ficava ali olhando para esse texto. E eu lia esse versículo: não me escolhesse vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto. Eu ficava com isso no meu coração, a semana inteira com isso no meu coração. E ali eu li o capítulo desde o versículo 1, cheguei até aqui e ficava pensando, meditando, e o Senhor foi me direcionando a 3 verdades dentro desse versículo ao qual a gente vai apresentar para a igreja hoje. Amém? Eu quero dar um tema para essa ministração: escolhidos para frutificar. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. Você foi escolhido para frutificar. Amém? Em João capítulo 15, Jesus ele continua dando as instruções aos seus discípulos. E ele chega aqui no versículo 1 e ele declara uma verdade vital para nós, como igreja, organização, instituição, e como igreja, organismo vivo que nós somos. Ele declara assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Jesus ele chega e ele declara que ele é a videira e o pai é o lavrador. Então nós vemos aqui que Jesus é algo e o pai é algo. Aí ele declara a respeito de nós: e vocês são as varas, nós somos alguma coisa. Vocês já viram como que é uma videira? Vocês já viram um vinhedo?
A videira é uma planta da espécie de trepadeiras. E ela precisa de toda uma estrutura para ela poder crescer e desenvolver e dar os seus frutos. Então, Jesus ele está falando a respeito da igreja, de nós, como organização. Nós, como igreja, organização, a gente precisa de toda uma estrutura para que nós possamos desenvolver ministerialmente como cristãos na face da terra. Você olha a videira, ela tem ali umas estacas, uns arames, aonde ela vai crescer ali por cima e ela vai crescer de uma forma espetacular. E se a igreja a qual nós servimos nos proporcionar essas estruturas, cada um de nós aqui vai crescer de uma forma sobrenatural ao ponto de frutificar. E é isso que o nosso Senhor Jesus declara nesses versículos. Que Ele é a videira. Se nós estivermos ligados na videira e tiver toda essa estrutura, nós vamos crescer e nós vamos frutificar para o reino de Deus. Aí ele declara que o Pai, o nosso Deus, o Deus Criador do céu e da terra, Ele é o lavrador. Só que o que me chamou a atenção é que tem vara na videira que não produz fruto, que está lá seco. Aí o Pai, Ele corta. Nossa, mas que maldade, irmão. Deus vai cortar e vai lançar fora. Vai dizer mais para frente o texto que lança no fogo e arde. Mas Deus não é amor? Sim, Deus é amor. Só que lá em Salmos, se eu não me engano, no número 84, vai dizer que a base do trono de Deus é justiça e juízo. O que é base? O que você entende por base? É aquilo que sustenta tudo. Nós temos esse pilar aqui no meio. Esse pilar é uma base. Ele está sustentando a casa do nosso pastor aqui em cima. Se a gente arrancar esse pilar daqui, provavelmente a casa vai cair. Tem pilares em volta dessa estrutura segurando, são bases. Se a gente tirar esses pilares, cai. Então a base do trono de Deus é justiça e juízo. Aleluia. Então automaticamente, se tem varas ligadas na videira que não estão produzindo, estão ali simplesmente sugando energia, Deus, com a sua justiça, com o seu juízo, com o seu amor, Ele faz isso. Então é algo para chamar a nossa atenção, para a gente entender quem nós somos e o que nós devemos fazer. E esse chamamento ao qual Jesus declara aqui no versículo 16, Ele declara que não fomos nós que escolheu Ele, Ele nos escolheu. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, Ele nos elegeu nele. Efésios vai dizer, foi lido aqui, para um propósito. Primeiro, Ele nos escolheu. A primeira verdade é que eu quero compartilhar com os irmãos. Ele nos escolheu. Lá em Atos, no seu capítulo 9, vai dizer isso. Capítulo 9, versículo 15. Disse, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Esse aqui foi o dia qual Paulo foi escolhido por Deus. Eu creio que todos aqui conhecem a história de Paulo. Paulo, fariseu, rígido na lei, perseguia os cristãos, achando que os cristãos estavam pregando uma mentira, indo contra a lei de Moisés. E ali eles apedrejam Estevão com autorização de Paulo, lançam as vestes de Estevão, a capa de Estevão aos pés de Paulo. E Paulo ele sai com cartas dos principais da sinagoga para ir atrás dos cristãos, prender os cristãos, até matar os cristãos. E nesse inteirinho, nesse caminho, ele tem um encontro com Jesus. Ele
Jesus vem aquele resplandecedor de luz, ele cai em terra e chega nesse ponto aqui. Ele está ali cego, Deus conversa com Ananias, fala, vai lá, que este é para mim, vaso escolhido. Então toma essa palavra para você. Você para Deus é vaso escolhido. Aleluia. Ele te escolheu. Aleluia. Ele te escolheu. Além de ele te escolher, a segunda verdade, ele te nomeou. Não simplesmente ele te deu um nome. Como que é o seu nome? Eu me chamo Ézio. Mas não foi só esse nome. Esse nomear é colocar eu sobre alguma coisa. Ele me colocou sobre algo. E ele falou quem eu sou, realmente quem eu sou. Ele declara essas palavras em Mateus, no seu capítulo 13, Mateus capítulo 5, versículo 13 e 16. Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Primeira verdade, ele te escolheu. Antes de tudo acontecer aqui, você já era escolhido. Segunda verdade, ele te nomeou. Jesus, ele diz assim para os seus discípulos. Quem é aquele discípulo de Jesus? Amém? Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Ele te nomeou, ele te colocou sobre algo. Você é alguém. O que você é? Você é sal da terra, e você é luz do mundo. Para que serve o sal, irmão? Para que serve o sal? Para dar sabor. Você já comeu uma carne sem sal? Uma comida sem sal? Ou você já comeu uma comida salgada demais? Uma carne salgada demais? Por que ele declara que você é sal? Porque você tem que dar sabor ao mundo. O mundo tem que olhar para você e glorificar Jesus. O sal, ele não aparece no meio da comida, aparece? Você coloca o sal lá e ele some. Que ele cresça e eu diminua. Foi isso que João Batista falou, não foi? Que ele cresça e eu diminua. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Que ele cresça e eu diminua. Você simplesmente tem que fazer a sua função. Ele te escolheu, ele te nomeou para algo. Para você frutificar. Primeira verdade, ele nos escolheu. Segunda verdade, ele nos nomeou. Terceira verdade, ele nos enviou para frutificar. O sal aqui foi feito para dar sabor. E se o sal não faz aquilo que ele tem que ser para fazer, aquilo que ele tem para fazer, ele lança fora na rua e é pisado pelos homens. Aí ele vai adiante, você é a luz do mundo. E para que serve uma luz, irmãos? Para que serve uma luz? Para iluminar, para dar direção. Se apagar a luz aqui, irmão, ninguém vai enxergar nada. Acho que aqui nunca teve, mas no Brasil sempre tinha blackout. O que acontecia? Apagava tudo, ninguém enxergava nada, as casas ficavam todas escuras.
Aí, espiritualmente falando, o mundo está dessa maneira, em blackout. E Deus te nomeou como luz para você iluminar Jesus. Para você ir aí fora e as pessoas enxergarem Jesus em vocês. Aí Jesus ele declara que é para a gente ir frutificar e o nosso fruto tem que permanecer. Vocês já comeram uma fruta ruim? Eu me lembro quando eu morava no sítio, na casa da minha avó, e lá tinha alguns pés de fruta, tinha ameixa, tinha goiaba branca, goiaba vermelha, tinha dois pés de ameixa, um diferente do outro, tinha manga, tinha algumas frutas naquele sítio. E eu morava ali, eu conhecia os pés de fruta, eu sabia qual pé de fruta que era bom para comer. Aí quando eu ia comer ameixa, eu ia no pé da ameixa, que era a ameixa mais doce que tinha. Porque um pé de ameixa era ameixa azeda. Comia, mas sabe, aquele azedo, tinha que comer com sal, era coisa terrível. Aí eu já ia pro pé da ameixa docinha, ficava o dia inteiro comendo. Pé de goiaba, eu já sabia qual pé de goiaba que era bom e qual outro que dava goiaba com bicho. Aí eu ia lá no pé de goiaba que era bom. Aquela goiaba vermelha, suculenta, bonita. Então esses frutos permaneceram na minha mente. Esses frutos permaneceram na minha mente no ponto de eu conhecer aquela árvore e ir direcionada para ela para comer dela. Então esse fruto permanente ao qual Jesus ele fala, e eu vos enviei para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça, é você fazer algo na vida de alguém que essa pessoa não vai esquecer daquilo que você fez e vai glorificar a Deus de uma forma extraordinária na face da terra. É você impactar a vida das pessoas de um tanto que vai transformar a vida delas. Aqui Jesus está falando, ele não está falando de números, irmãos. Não, a minha igreja tem que ser grande, tem que ter 350 membros, todo mundo dizimando, ofertando, e tem que ter um louvor chique. Não! Ele está falando de fazer algo nas pessoas que vai mudar a vida delas e vai fazer elas entrar no reino dos céus. Aleluia! Esse é o propósito da frutificação do crente. É você entender que você foi escolhido, que você foi nomeado e você frutificar de um jeito que vai mudar a vida das pessoas ao seu redor. Não é simplesmente para você, não. Jesus me escolheu. Jesus me nomeou, me deu um cargo eclesiástico. E aqui eu prego bonito, eu falo, e não acontece nada lá fora. Não muda a vida de ninguém. Nem a minha própria vida está mudada, porque eu me ensoberbeci tanto naquilo que Jesus fez por mim, que eu me afoguei nesse ego. Só que, jovens, Jesus escolheu vocês por um propósito maior. Não simplesmente estar, mas ser. Não simplesmente estar aqui nesse lugar. Não simplesmente entrar dentro dessas portas, sentar, escutar uma palavra e sair daqui. É escutar uma palavra, é dar uma resposta para essa palavra, é sair daqui transformado pelo poder da palavra de Deus e frutificar lá fora. No ambiente ao qual vocês estão inseridos, na escola, no trabalho, dentro de casa, em todos os lugares onde vocês pisarem a planta dos seus pés, vocês tomarem por herança, porque é direito nosso, segundo a palavra de Deus, e frutificar naquele lugar. Bendito é o teu nome. É vocês espalharem o amor de Jesus segundo o É 1000 graus. Todo dia é um novo dia.